amigos queridos, é uma alegria muito grande estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita. E desejamos que enquanto as nossas reflexões estiverem acontecendo, todos nós possamos desfrutar de paz, serenidade, alegria e ao final das nossas reflexões possamos levar uma inspiração para uma vida melhor. Hoje nós vamos refletir sobre a riqueza dos pequenos gestos de bondade. E para isso, eu me lembrei de uma passagem que quando tive a ocasião de ler, achei que ela era bem profunda, porque nos permitia reflexionar em torno daqueles gestos que fazem diferença para alguém em algum momento da nossa trajetória e da trajetória do nosso próximo. A passagem vai nos dizer assim que havia um homem que morava numa praia do Atlântico. Já era um senhor de idade avançada. E todos os dias, em determinado momento do seu dia, ele saía caminhando pela praia, ia em direção mais longe. E nessa caminhada havia um instante em que ele se curvava sobre a areia, pegava alguma coisa na praia e atirava ao oceano. E o vizinho que morava próximo e via esse gesto sempre se repetir, era um gesto recorrente, ficava curioso, pensando, mas o que esse senhor faz diariamente? Por que ele caminha assim tão longe e, em determinadas circunstâncias, procede dessa maneira? E houve um dia que, curioso, ele resolveu caminhar também nas proximidades daquele senhor. E foi quando ele viu, a uma distância regular, quando aquele homem se curvou para a areia e pegou algo que estava ali, que a maré tinha trazido. Era uma estrela do mar. Esse senhor pegou a estrela do mar e depois a atirou ao oceano. E repetiu esse gesto várias vezes com as outras que estavam ali. E quando o vizinho viu isso, ele, até irônico, se aproximou daquele senhor e disse, mas o senhor crê que isso realmente tem algum significado? Veja só, diariamente o mar vai trazer tantas estrelas para a praia. E o senhor vai repetir esse gesto incansavelmente, devolvendo-as ao mar. Seria válido proceder assim? O senhor acha que tem algum sentido o seu significado? Que o senhor conseguiria fazer alguma coisa de especial? É quando ele ouve uma resposta que de alguma forma vai surpreendê-lo. Porque aquele senhor, ao pegar a estrela do mar e devolvê-la ao mar, vai dizer, para essa daqui eu fiz a diferença. Para essa daqui, o meu gesto teve uma importância, um significado. Essa história bem simples nos permite pensar que há gestos na nossa vida que parecem pequenos, mas têm um significado profundo, porque beneficiam aqueles que recebem, mas também nos beneficiam, fazendo de nós pessoas melhores. Cada vez que nós nos permitimos um gesto de generosidade, de gentileza, de compaixão ou de bondade, a vida ao entorno dos nossos passos recebe um estímulo positivo e aqueles com quem nós convivemos se beneficiam dessas atitudes nossas, se tornando assim mais felizes ou menos amargurados, ou tendo assim suavizadas as suas horas, as circunstâncias pelas quais estejam passando. E o inverso também é verdadeiro. Quando a atitude de bondade, de compaixão, de misericórdia, de amor de alguém é dirigida para nós, somos nós que nos beneficiamos disso e passamos a desfrutar de bem-estar, de otimismo, de um apoio para a superação das nossas dificuldades. Então é nessa troca de experiências que todos nós podemos nos beneficiar grandemente dos pequenos gestos de bondade. Mas os gestos pequenos, nem sempre valorizados, têm um significado muito profundo. E foi por isso que Jesus, quando esteve entre nós, nos ajudou a entender que nenhum gesto perde o seu significado quando realizado com amor, com interesse real na felicidade do nosso próximo. É assim que os evangelhos vão narrar que certa vez Jesus estava nas proximidades do templo de Jerusalém, acompanhado dos seus discípulos. E naquela movimentação diária em que várias pessoas adentravam o templo para manifestar a sua fé, viver a sua fé, muitos adentravam fazendo grandes doações naquele local especializado do templo, que receberia as doações dos passantes por ali. Mas haviam pessoas influentes que podiam doar muito. Elas adentravam o templo fazendo as suas doações de forma estrepitosa, chamando a atenção de todos que estavam ali. E por serem doações expressivas,
Eles sempre saíam como sendo pessoas muito generosas, muito bondosas. Impressionava a todos que se permitiam observar naquele dia essa movimentação. Mas os discípulos, que eram homens muito simples e vinham daquela região bucólica de Cafarnaum, certamente ficavam impressionados com o volume de dádivas que era assim externado, colocado no templo. Mas nessas visitas, houve um instante que o visitante que adentrou não era alguém que tinha muitas posses, nem se apresentava com grandes recursos, nem fez a sua doação de forma estrepitosa, de forma barulhenta, de forma a chamar a atenção. Era uma mulher muito simples, viúva, que trazia no rosto sinais das suas lutas diárias, talvez até mesmo do sofrimento pela própria sobrevivência. Não tinha a veste suntuosa daqueles homens influentes que habitualmente frequentavam o templo, nem das mulheres que estavam por ali. Mas quando ela adentra, ela de forma muito discreta, como quem tinha realmente ido àquele lugar para manifestar a fé real que ela trazia em si mesma para com o Pai, ela se aproxima da arca das doações e coloca ali a dádiva que ela podia oferecer. Mas quando ela faz a sua doação, todos os que estavam presentes olham com olhos julgadores, críticos, porque perto das outras dádivas, essa que estava sendo feita agora, perdia todo o seu significado porque parecia diminuta, muito pequena. Eram apenas 2 moedas que ela coloca de forma gentil e discreta, ali, no lugar das doações. Mas quando as críticas começam a acontecer, Jesus, que acompanhava aquela movimentação e sabia do real sentido do gesto daquela senhora, aproveita o ensejo para dar a lição que os discípulos iriam aproveitar e que de alguma maneira chegaria a cada um de nós, como sendo uma lição preciosa a nos ensinar que todos nós temos a possibilidade de fazer alguma coisa pelo bem do próximo, pela felicidade de quem está ao nosso lado, pelo conforto de quem segue conosco, mesmo quando não possuímos grandes bens materiais. Porque naquela hora, quando todos esperavam o apontamento de Jesus, ele vai mostrar que se as outras dádivas tinham tido sentido, tinham o seu significado, era preciso ter em mente que elas partiram da abundância, daquilo que excedia para aqueles corações. Foram dádivas que tinham o seu valor, mas tinham sido feitas apenas como uma demonstração de uma bondade que aqueles corações pretendiam um dia alcançar, mas ainda não tinham efetivamente conquistado em si mesmo. Mas no caso daquela senhora, Jesus vai dizer que aquela dádiva perante o Pai era uma das mais preciosas do dia, porque ela tinha dado com renúncia de si mesma. Ao doar aquelas 2 moedas, provavelmente, ela tinha renunciado ao que seria o pão de um dia, o que seria o seu conforto por um dia. Mas ela renuncia na certeza de que, embora a dádiva fosse pequena, alguém se sentiria melhor graças a essa pequena doação. Então, naquela hora, para os discípulos fica um novo conceito do que seja o bem, para nós também. Porque muitos de nós valorizamos somente os grandes gestos como sendo importantes, ou as grandes concessões como sendo valiosas. Imaginamos que só tem valor aquilo que pode ser quantificado, mensurado, ou que possa se apresentar ao olhar dos outros como sendo também algo que chame a atenção. Mas com Jesus nós aprendemos que toda pequenina doação feita com amor, ela chega com muita força e na sua essência com muito valor, porque ela faz diferença para quem recebe. Quem recebe um gesto de bondade se torna melhor. Se é um coração que está sofrendo, naquela hora o seu sofrimento é menor. Se é um coração que está chorando, diante de um gesto de bondade, as suas lágrimas se tornam menos abundantes. Se é alguém que tinha grandes preocupações, quando a bondade chega, as preocupações se tornam menores. Mas se o bem é bom para quem recebe, ele é muito mais significativo para quem o realiza. Porque o coração que se habitua a fazer alguma coisa em favor de um outro ser é alguém que vai se tornando mais generoso, vai se habilitando a viver o amor em outras expressões mais profundas e se torna assim um colaborador da vida. É por isso que Jesus sempre nos convidava a fazer o bem dentro das nossas possibilidades. Ele que fez o bem de tantas maneiras, que encantava os olhos daqueles que o observavam,
Ele que fez o bem em tantas dimensões, mostrando a dimensão material desse exercício, a dimensão espiritual dessa vivência, ele nos convidava a desdobrarmos os nossos valores e a permitirmos que na nossa vida o bem também fosse exercido dentro do que nos fosse possível. E para que nós nunca nos esquecêssemos do valor de um pequeno gesto de bondade, é que ele aproveitou aquela circunstância em que uma viúva humilde e simples adentrava o templo para fazer a sua doação, para demonstrar que aquilo que muitos consideravam pequenino era, na verdade, muito significativo perante a vida. Porque a vida é tão generosa que ela sabe reconhecer e valorizar os pequenos gestos de bondade. A nossa vida é assim. Para que nós chegássemos ao dia de hoje, quantas pessoas estenderam para nós um olhar bondoso, uma palavra generosa, um coração acolhedor? Quantos foram nossos amigos que nos ouviram nas horas das nossas lutas, que estiveram conosco nos instantes dos nossos desafios? Em quantas oportunidades portas se abriram graças ao gesto de bondade de alguém que se interessou pela nossa felicidade? Então a bondade também faz parte da nossa vida. Há corações que se interessam por nós. Não seria interessante que nós também nos tornássemos a cada dia um coração amigo e acolhedor para aqueles com quem nós compartilhamos a nossa caminhada? Que fique a sugestão feliz do Evangelho, nos convidando a permitirmos que a bondade em nós se estenda a cada dia, a partir de pequeninos gestos, até que eles se tornem depois vigorosos e grandiosos. O Evangelho segundo o Espiritismo vai dedicar inúmeras páginas a pensar a riqueza da caridade material, da caridade moral, a beneficência, as manifestações do amor em nós, a lei de amor, sendo um convite para que nós nos sintamos aptos a fazer alguma coisa da nossa parte, contribuir para a felicidade geral. Assim, nós nos lembramos da história do início, em que aquele Senhor procurava fazer a diferença para aquelas estrelas que a maré tinha trazido para a praia. Para elas, ele fazia a diferença. Nós também podemos fazer a diferença com o nosso sorriso, com a nossa presença, com o pensamento amigo, com a suavidade dos nossos gestos, com a nossa compreensão. Que Deus nos ilumine sempre e nos permita a cada dia crescer nos exercícios de bondade. E a bondade que nos leva em direção ao nosso próximo o fará certamente mais feliz. E aquela que vem do nosso próximo para nós também será para nós um precioso estímulo de felicidade. Muito obrigada pela atenção. Que Deus nos dê sempre mais e o melhor para a nossa felicidade. Até um outro dia, se Deus quiser.